Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sindicato em Ação, um programa em parceria da TV Urbana com a TV Sindifisco RS. Estamos aqui novamente, após esse período das minhas férias, na Rua Uruguai, número 277, 13º andar, a sede do Sindifisco RS, o nosso Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. É muito bom estar de volta aqui, muito bom estar com vocês na nossa audiência. Estamos nós para mais um programa importante em nossas vidas, mais um debate sobre temas que nos atingem diretamente no nosso dia a dia. E o tema de hoje, que já não é uma novidade entre nós, a gente comenta muito sobre isso aqui no nosso programa, é a crise do Estado. Crise do Estado, entendido, né, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Essa crise que já está perdurando aí há tanto tempo, que nos afeta diretamente no nosso noticiário, nas nossas vidas. E estamos aqui para tratar deste tema. Eu tenho dois convidados aqui à minha esquerda que vão ajudar a gente ter pontos de vistas, né, mais pontos de vista sobre a crise do Estado, possibilidades de alternativa, o que tem sido feito aí pela classe política para tentar solucionar. E temos ou não uma luz no final do túnel, nós vamos ver aqui hoje, tentar debater, conversar sobre esse tema importantíssimo. Eu tenho à minha esquerda o economista Jorge Ussan. Ele é mestre em administração pública, assessor parlamentar e professor universitário. Seja muito bem-vindo, Jorge. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Mais à esquerda eu tenho Mário Sanderbruck, que é especialista em direito público municipal e em direito eleitoral. Foi vereador e vice-prefeito de Itaqui, atuou no Sindicato da Construção Civil até 1998. Atualmente ele é coordenador da bancada do PSB na Assembleia Legislativa e presidente em exercício do Partido Socialista Brasileiro, PSB Rio Grande do Sul. Eu não mencionei, seja bem-vindo, claro, também. Obrigado. Eu não mencionei, mas atualmente você é assessor da bancada do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Bom, vamos lá então. Eu quero saber de vocês, começando aqui pelo Jorge, tuas perspectivas, tua análise pessoal, só para a gente ter um ponto de partida da crise no estado do Rio Grande do Sul. Pode ser do ponto de vista econômico, que é da tua área. Bom, a gente pode começar então por aí, né? Depois a gente vai acabar chegando nas finanças que não tem como fugir delas, né? Assim, mais especificamente. Mas o que acontece no Rio Grande do Sul, e agora, né, especialmente? Nós temos uma crise, eu não sei se dá para chamar de crise, que crise é um momento. Nós temos um desarranjo estrutural das nossas finanças públicas. Públicas num contexto de baixo crescimento econômico a partir de 2015, onde o PIB já caiu. E num contexto onde as perspectivas agora para esse ano são, infelizmente, muito ruins. Tá? O que está acontecendo agora nesse momento? Nós temos, todo mundo está acompanhando, o primeiro caso agora do Covid, né, do coronavírus aqui em Porto Alegre, o mundo todo hoje foi declarado uma pandemia. Isso deve levar a um desaquecimento da economia mundial, até aí está no mundo, né? Deve chegar no Brasil, que está passando por um momento a pior recuperação econômica da história brasileira. Nem a recuperação da crise de 30 foi tão ruim. Quer dizer, 6 anos depois do último ano de crescimento do PIB, que foi em 2014, nós ainda estamos com a renda 7% abaixo de 2014, nós estamos 7% abaixo. Nós estamos 7% mais pobres do que em 2014, isso nunca aconteceu na história estatística do Brasil. Uhum. Então esse é o momento onde o Rio Grande do Sul teve um desempenho, o PIB saiu agora, né, um pouco superior ao Brasil. Entretanto, nós estamos também, além disso, nós estamos passando por uma seca. Uhum. O que vai ter, já está... Isso já não é assim, é o Covid, é o coronavírus, ainda ninguém sabe direito o que vai acontecer. O fato é que vai desacelerar a economia mundial. Quanto não se sabe. Essa guerra do petróleo também? Essa guerra do petróleo está acontecendo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso deve ter um tiro curto, imagina-se, né? Pelo menos quem entende do assunto que eu tenho acompanhado, diz o seguinte, olha, eles baixaram o preço, faz parte de uma disputa, mas por trás disso, isso impacta diretamente nas contas, por exemplo, da Arábia Saudita, que vive do petróleo. Então eles não podem segurar uma guerra de preços, em princípio, muito tempo. A última estimativa que eu vi estava na casa dos 5 meses. Uhum. O que deve fazer com que, isso deve agora dar uma estabilizada agora no curto prazo. O Covid, né, o coronavírus, ninguém sabe.
Então, vamos pegar que essa estimativa deve ser um desaquecimento. Aí tu pega o Brasil com uma política fortemente contracionista, reformas que não levaram a lugar nenhum, pelo contrário, prejudicaram o país. Quer dizer, nós sempre fomos ditos que agora vai vir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, teto de gastos e a prosperidade vai chegar depois disso. A reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos. O desemprego aumentou, deu uma reduzida agora, baseado fundamentalmente no trabalho por conta própria, no trabalho precarizado. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos esse cenário onde temos um cenário de seca, que impacta diretamente na nossa cultura. Porque a economia do Rio Grande do Sul, ao contrário do Brasil, a agricultura tem um peso maior. A agricultura e a indústria voltada para a agricultura, aqui no nosso estado, tem um peso bem maior do que no Brasil. Então, se a gente for acompanhar, quando o Rio Grande do Sul, a economia do gaúcha, ela varia de acordo com a brasileira, à exceção de anos de seca. É sempre essa exceção. O ano da seca, e como foi em 2012, tivemos uma seca, em 2013 aumentou bastante. 2006, lá na última seca, em 2007 não aumentou tanto, mas 2013 a recuperação foi boa. Então essa é uma perspectiva muito ruim para o Rio Grande do Sul, e isso também acaba impactando na nossa vida aqui do nosso estado, no nosso problema das finanças. Talvez depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas o que acontece? A gente depende da economia. O principal tributo do gaúcho é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então as mercadorias têm que circular. Tem que ter renda para a gente poder gerar o ICMS. Sim. Então não é ser pessimista, mas a gente também não pode ficar aqui tentando tapar o sol com a peneira, dizer, não, o nosso papel aqui não é esse. Não. Nosso papel é mostrar que os desafios para a economia gaúcha esse ano são profundos. E aí vai expor uma fragilidade que nós temos há 5 anos, né, vamos imaginar assim, que foi a desestruturação do sistema de desenvolvimento econômico estadual. Quer dizer, os últimos governos, agora o atual governo, não tem política nenhuma para o desenvolvimento estadual. Por exemplo, até 2014 se discutia lá irrigação. As políticas não teve mais seca, a irrigação, nessa onda de que o nosso importante é cortar gastos, a única estratégia do governo qual é? É cortar gastos, e em geral baseado no funcionalismo público e nos serviços públicos para quem precisa. Em geral é isso, né? A totalidade disso é isso. As políticas de irrigação ficaram para trás. Então agora se lembra de novo, nós temos que fazer irrigação, sim, tem uma seca, mas as secas no Rio Grande do Sul acontecem, lembrando, 2006, 2007, 2012, agora 2020, e essa seca parece ser uma seca mais forte do que as outras, não se sabe direito, mas bom, é uma seca e vai ter impacto. E essa desestruturação da política faz com que o Rio Grande do Sul fique à mercê da situação, a mercê dos desejos de São Pedro. Não temos irrigação, a nossa indústria teve um bom desempenho no ano passado, por causa dos veículos automotores, por causa do mercado externo. Mercado externo ao Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente o mercado internacional, veículos automotores, carroceria aqui, o eixo ali de Caxias, né, Porto Alegre e Caxias, teve um bom desempenho, que já arrefeceu no final do ano. Já deu uma diminuída esse desempenho no final do ano. A tendência é diminuir ainda mais por conta dessa restrição mundial. Exatamente. Então aqui no Rio Grande do Sul o que nos espera é uma tempestade perfeita, né? Um problema mundial. A China, que é o nosso principal parceiro comercial, né? Com a soja. Quer dizer, nós exportamos para a China, nós exportamos soja, carne e proteína. Vamos dizer carne. Então vamos ver o que vai acontecer lá. O Brasil indo na pior recuperação da sua história, estatística, pelo menos, né? Desde que existem estatísticas, nunca tem. Uma política recessiva do governo federal, uma política recessiva do governo estadual. E, bom, como é que o governo e a sociedade vai fazer frente a esse desafio aqui? Até o momento, a gente não tem visto absolutamente nada, a não ser a discussão de reformas. Mas que reformas nós estamos falando? Nós vamos voltar a esse ponto, mas eu quero ouvir um pouco do Mário. Concorda com esse ponto de vista? Olha, em parte sim. Eu acho que a análise da conjuntura econômica não foge muito desse processo. O que eu discordo um pouco é o início desse processo. Não foi em 2015, 2014 que o Rio Grande do Sul perdeu o rumo, perdeu a condição de ser um estado com capacidade de induzir o desenvolvimento, de fazer a sua participação com políticas públicas chegando às pessoas. Isso o Rio Grande do Sul vem nos últimos 20, 30 anos gradativamente empobrecendo e diminuindo a sua capacidade de intervir na indução da economia e dos serviços públicos, né? Os governos que foram se passando conseguiram fazer alguma coisa se endividando mais, tá? E endividando para pagar custos de gerenciamento da máquina, porque esses valores muito pouco foram para investimento, né, para fazer
a economia girar. Com a virada, com o final do governo Dilma, com o governo Temer e agora com o Bolsonaro, são governos que, quando terminou o mandato do governo Dilma, tinham 13 milhões de desempregados, né? Então, uma crise totalmente instaurada. O Temer não resolveu o problema, o Bolsonaro também não, diminuiu o número, mas não o problema, aumentou o número de pessoas informais na economia, tá? E diminuiu, né, o número de desempregados em função da economia formal, que com as reformas trabalhistas que foram feitas e previdenciárias incentivaram a informalidade do trabalho e a precarização, né? Isso, com políticas não audaciosas, eu entendo que tem pouco incentivo para o mercado interno, tá? Voltou-se muito para a exportação, e com isso a desindustrialização do país e do nosso estado, ela é gritante, tá? Hoje nós já estamos importando, né, o gado em pé no navio, o soja para ser manufaturado fora, enfim, nós viramos um estado, né, de produção primária. Voltamos ao século XIX. No século XIX, né, tem o ciclo da cana, do café, agora temos da soja, do gado, exporta commodities e isso empobrece o mercado interno local, né? Importadores e exportadores são poucos, né? Não gira esse dinheiro na economia, né? Mas eu entendo que deveria ter, né, o Estado, se tivesse capacidade de poder criar condições internas para o desenvolvimento. Eu sou municipalista na questão do desenvolvimento, eu acho que a vida acontece nas cidades, né? Eu acho que é equivocado só o olhar global do processo. Os municípios têm muitas potencialidades que não são exploradas, não existe um arranjo com algumas iniciativas que existiram, mas não ao ponto que eu entendo que deveria ir, no sentido dos arranjos produtivos locais, né? Até no governo Tarso, governo Olívio, o próprio PDT com os Coredes, foram tentativas, né, de fazer os arranjos produtivos locais para potencializar, né, a produção local. Como é que está isso hoje? Hoje está totalmente parado. Não existe hoje, isso é uma realidade, não tem uma política no Estado efetiva para isso. Não há um levantamento, não tem dados, quais as demandas que cada município tem, qual a capacidade que ele tem de produzir para suprir essas demandas. Acho que para mim, seria o dever de casa que tinha que fazer. Qual é o nosso ambiente de negócio nos municípios, na cidade, e o que nós podemos fazer a partir do município, a partir da região e a partir do estado com as respectivas cadeias. E há muito tempo não é pensado isso e colocado de forma mais arrojada. Eu acho que o caminho para gerar emprego passa pelo fortalecimento da economia local, do Estado. Os grandes países, né, antes de quererem serem países abertos, eles se fecharam, cresceram, se fortaleceram e depois foram vender para o mundo. E o Brasil é o inverso, né? Desde o governo Collor, a abertura geral, sem uma preparação, e a nossa participação na indústria no PIB nacional só decresce, né? Só despenca. Né? Só despenca porque nós temos um olhar voltado para o setor exportar e não fortalecer o sistema industrial, né, do país, né? Então, eu vejo assim com preocupação, acho que o cenário está correto, nos próximos anos, no mínimo nos próximos 2 anos, não se vê assim um conjunto de fatores capaz de nos deixar mais otimistas em relação à economia, né? Tem a seca que vai trazer graves prejuízos, o coronavírus agora também afetando os mercados internacionais que o Rio Grande do Sul exporta, a China, Estados Unidos. A Bolsa despencou ontem 12%. A Bolsa, né, algo assim jamais visto, né? É assustador, né? Porque agora declarada a pandemia, enfim, todo mundo, né, se retrai, ninguém investe num ambiente assim, tá? Tá todo mundo aguardando para ver quais serão os próximos passos, né? E eu acho que o Estado tem que fazer a sua parte, né, no sentido de tentar recuperar a sua capacidade indutora do desenvolvimento. E para isso nós temos que fazer os ajustes que tem que ser feitos em casa. Acho que algumas coisas poderiam ser mais abrandadas, mas no geral, na tese, eu entendo que o Rio Grande do Sul teria que fazer alguma coisa. Um estado que gasta 82% da sua folha com a sua estrutura de pessoal, o estado não conseguia ter
200 milhões livre para fazer investimento, é um absurdo, um orçamento, tu fica todo ele imobilizado só na máquina. Bom, pode ter ocorrido algumas distorções em alguns aspectos, mas no geral teria que fazer alguma coisa. Com 2 folhas atrasadas, com todo, não pode ficar inerte. Tem coisas para ser feitas? Tem, poderíamos revisar a questão dos incentivos fiscais, mas também ele pega várias camadas da economia, não é só o grande empresário. Tem a questão da guerra fiscal, quanto isso repercute, mas eu penso que tem espaço para rever isso. Temos a questão da Lei Candir, né, que é uma luta histórica do Rio Grande do Sul e que parece, pelo momento, aí o pessoal meio desanimou da briga, não vão receber mesmo, a União não vai pagar, a União não tem condições. Bom, se a União não tem condições de pagar o que nos deve, nós também não temos condição de pagar o que devemos para ela. Então, que é mais verdadeiro ainda. Que é mais verdadeiro ainda. Então vamos, né? Não pode ser assim, né? Até a gente está liderando um movimento aí com os partidos políticos do Estado, né? Ontem tivemos uma reunião com o governador, uma questão suprapartidária, para um tema que nos una a todos, né? Que não seja ideológico. Nós temos uma conta a receber da União. Conta reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas. Exato, né, e pelo Tribunal de Contas, a própria Fazenda do Estado, né, na última atualização, está em 67 bilhões, né, o que tem a receber da Lei Candir. E temos uma dívida do Estado que já pagamos, mais do que pegamos, corrigido, e ainda estamos devendo 63 bilhões, parece que é a última atualização. Se não me engano, tem um projeto de lei antigo já, que é do senador Pedro Simon, ex-senador Pedro Simon, que fazia uma equalização justamente entre a dívida do Estado com a dívida da União. Os créditos da Lei Candir. O senador Simon está participando desse movimento, foi até a partir de um artigo dele no jornal local, que nós tomamos a iniciativa, que ele lançou um desafio lá nos seus altos dos seus 90 anos, ainda olhando e se interessando pelo seu Estado. Lançou um desafio que o governador, as forças políticas, a sociedade civil tinha que fazer um levante de unidade, porque em tempos que isso ocorreu, o Rio Grande fez conquistas, né? Aço Fino Piratini, Polo Petroquímico, foram ações que envolveram todo o Rio Grande, independente das cores partidárias, e se conquistou. Tá? E isso, neste momento, requer, né, um pouco mais de desprendimento de cada líder, de cada partido, por algo que é comum a todos e que está asfixiando a economia do Estado, asfixiando a política pública do Estado, que a partir da Lei Candir nós começamos a desindustrializar em passo acelerado o nosso Estado, tá? Porque passou-se a incentivar o que se exporta, né, no setor primário, commodities, em detrimento de quantas fábricas de óleo de soja nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul. Quanto nós temos hoje? Tá certo. Esse é o tema, a Lei Candir, é um dos temas que o Científico RS tem feito uma campanha já faz anos. Um ótimo trabalho. E denunciando. Mas não tinha eco na sociedade, nem nos partidos políticos, quando um está a favor, o outro está contra. E aí a coisa não anda. Acho que tem momentos, acho que a guerra para a disputa política, ideológica, tem seus espaços, seu tema, mas alguma coisa de mais importante tinha que unir os homens do bem em volta de uma mesa e vamos lutar junto. Né? Tirando os descrentes, né? Exato. Tirando os descrentes, eu acho que o resto da sociedade toda está unida em prol disso, né, dessa causa da Lei Candir. Mas não tinha uma ação unificada. Sim, onde você tirou o encaminhamento, estava uma representação de todos os partidos, estava o deputado Pepe Vargas representando o Partido dos Trabalhadores, todas as forças políticas de expressão do Estado e pequenos partidos também. Você tirou o encaminhamento, se entregou, olha, nós aqui, a representação política do Rio Grande do Sul, de todos os partidos, queremos ajudar. Mas o senhor é o governador, o senhor tem que liderar, você tem que querer. Se o governador não quiser, nós vamos para casa agora, porque acabou o movimento. Quem está no governo, na liderança do governo, não fizer isso. Porque entendemos que o ambiente agora, embora com toda essa crise, mas tem um ambiente que tem 18 estados que estão articulados no país, que também têm créditos a receber da Lei Candir, têm as suas dificuldades, suas dívidas para acertar com a União e que querem fazer um encontro de contas, querem ajustar e querem receber o que tem da União. E estão mobilizados. A Assembleia Legislativa, através da UNALE e da União das Assembleias Legislativas, estão trabalhando nas 18 assembleias para unificar esse tema. O governador aqui no Conselho do Sul, que foi criado agora dos estados aqui do Sul, para unificar uma atuação, e os partidos políticos também fazendo a sua parte, com as suas bancadas, enfim. O governador
determinou a Fazenda que nos próximos dias atualize o estudo da Lei Candir, vai chamar todos os partidos para unificar uma pauta, para identificar qual é a narrativa que nós vamos ter para o governo, enfim, a respeito do valor, porque os técnicos da União dizem que não nos devem nada, né? Para eles a conta está zerada e desde a última... Da Secretaria do Tesouro Nacional. E entendem que não deve. Eu tenho que chamar o nosso quadro, que é com a apresentadora Fabiane Flores, que traz os destaques da semana. É contigo aí, Fábio Flores. Oi, Christian, é isso mesmo? Vamos então aos destaques da semana. Bolsa Agrotóxico. Empresas recebem isenções de impostos de 10 bilhões de reais ao ano. Surge frente de deputados contra servidores públicos. Adesão ao regime optativo de tributação da substituição tributária aumenta na reta final do prazo. Ação judicial inédita questiona sistema tributário brasileiro no STF. A Auditoria Cidadã da Dívida divulga vídeo criticando a reforma administrativa por Bolsonaro. Para auditor fiscal, Plano Mais Brasil e reforma da Previdência são um engodo. Auditores reagem à declaração de Bolsonaro sobre a Receita. Reforma tributária focará em caráter progressivo para ICMS, aponta Eduardo Leite. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação, aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos debatendo crise do estado do Rio Grande do Sul, uma crise que afeta todos nós em nosso dia a dia e, segundo os nossos debatedores aqui, sem boas perspectivas aí para um futuro, pelo menos aí uns 4, 5 anos, eu diria. Pelo menos não temos possibilidade de prever, pelo contexto atual, melhoras, né? É isso mesmo? Ou estou equivocado? Olha, eu gosto de uma expressão de dizer assim, é muito difícil fazer previsão, especialmente em relação ao futuro. Né? Especialmente economistas. Especialmente economistas. O cara adora fazer previsão, eu não sei. E o Cleo Kuhn também. Eu falo porque eu também sou da economia, tá? Então eu posso. Não tem problema, eu sou o primeiro a xingar a profissão. Mas para esse ano, vamos meter nesse ano. Esse ano a perspectiva é muito difícil. Né? A questão central é assim, olha, isso não tem o que nós possamos fazer em relação ao Covid, em relação à seca, isso acontece, né? Isso é um choque que a gente chama. A questão central é, o que os governos podem fazer? Quem acompanha deve estar vendo, olha, o que o governo federal, que está mais na bota, estou dizendo. Tem o pessoal dizendo assim, olha, alguns economistas vão dizer, olha, nós do jeito que está não dá. Se o governo não tomar um papel, como foi tipo lá em 2008, Arnaldo da Marolinha, né? A economia brasileira caiu em 2008, sim, todo mundo caiu, mas em compensação o impacto da crise mundial em 2008 no Brasil foi muito menor e a recuperação foi longa, foi rápida. No 2009, sim, o Brasil foi destaque. Então, em 2009 tinha aquela imagem do Cristo decolando. Então, por quê? Porque naquela época se assumiu lá, o governo Lula disse, olha, não dá, nós temos que comprar, vamos para frente, o Estado tem que participar disso aqui com crédito, com gasto, com investimento. Agora é o contrário, você vai olhar lá os economistas vinculados ao governo, então dizem, não, a gente tem que fazer mais reforma. A saída é mais reforma. Saída para o Paulo Guedes é reforma. É mais reforma. Vamos fazer reforma administrativa. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso, tudo tem um limite, né? Assim, chegamos no limite, quer dizer, tu vai fazer reforma administrativa para quê? Para melhorar a expectativa dos empresários. Gente, nós não estamos falando de expectativa. Os caras não têm mais expectativa nenhuma. Olha o que é esse governo, né? Isso não seria um certo oportunismo da classe que está representada no governo agora, na figura do Paulo Guedes? Oportunismo, só explicar em que sentido? Aproveita o momento de crise para tocar a reforma. Claro, ele está dizendo que ele está falando, olha, vamos vender a reforma. Mas o problema é que se ele só estivesse falando isso, eu estaria mais tranquilo, porque ele tem o papel do cara, ele quer vender o peixe dele. Entendeu? E o governo do Estado não estaria fazendo parecido? Pois é, aí é que tá. Aí vamos puxar para cá então, né? Eu estava explicando lá fora. Aqui também, o que acontece? Eu concordo com o Madizal, tem essa frente, o Pedro Simão falou. Nós, lá no Partido dos Trabalhadores, já temos falado há algum tempo como uma das saídas, né, atuais saídas para a crise, mas, como diz o deputado Luciano Mainardi, às vezes, assim, a fé sem obras é morta. Não basta dizer, nós temos que atuar. Porque, quais são na minha opinião muito particular minha, quais são os grandes problemas das finanças do Estado do Rio Grande do Sul, não agora da economia, né, mas do Estado? Um é a Previdência dos servidores. Nós gastamos muito em Previdência porque a população envelheceu, isso é um fenômeno. Mas esse problema está resolvido, já foi resolvido. Desde lá em 2012, no governo Tarso, quando se fez o fundo, agora teve uma mudança que eu considero, posso fazer uma crítica terrível,
Mas depois teve uma mudança no governo Sartori, quer dizer, daqui para frente ele está resolvido. Porque nós temos o problema do passado. O passivo que ficou. Não, passado. As pessoas que estão aposentadas se aposentaram pelo sistema antigo. Né? Isso leva não tem direito adquirido, não tem como mexer. Vou dar o exemplo da minha mãe, que é aposentada, todo mundo conhece, um servidor, um professor aposentado. Isso é o direito deles e isso não vai acabar. Vai acabar na próxima geração. Né? Mas isso para frente está resolvido. Nós temos um problema do presente. Quanto a isso, não tem o que fazer. Tem que pagar as pessoas. O que o governo fez agora? Fez uma lei lá na Assembleia, passou um projeto, taxando os aposentados. Para te ter uma ideia, as pessoas que estão nos vendo, isso vai pegar agora em abril ou maio, vai chegar no contra-cheque. O professor com R$2.000, ganhando R$2.000 e poucos, um aposentado, uma aposentada, vai ter um desconto de mais ou menos, uma redução no salário de 10%. Líquido, vai sair lá do salário dele. Fiz a conta para minha mãe, ainda mais que isso. Vai sair do salário 10%. Então tu imagina, pessoas que estão há 5 anos sem receber reajuste, indo para o sexto sem perspectiva nenhuma de recomposição, numa inflação de 30%. E pá, mais 10%. Tia, isso é o Chile. Isso é a chilenização dos aposentados aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando de quem ganha 20, 30 mil reais aposentado. Não. Estou falando daquela pessoa que ganha 2, 3, 4 mil reais. 2.200, que é o salário médio. Que seja o 2.200. É em torno de 10%, 5 a 10%. Tia, o que vai acontecer? Essa é a pauta do governo. Agora nós temos mais pautas. Qual é? Ajuste, vamos ajustar, vamos mudar a lei. Tem agora na Assembleia corta o orçamento. Essa é a pauta. Onde é que isso vai nos levar? Isso vai mudar a expectativa de alguém em relação à economia gaúcha? Não, isso precariza a economia gaúcha. Aí um outro problema, o Mário está falando, a dívida, né? A dívida é um problema, ela existe, ela está na casa dos 80 e poucos bilhões. Nós não estamos pagando essa dívida por uma liminar do Supremo desde 2017. Está indo muito bem, obrigado. Mas essa dívida, vamos lembrar, o que aconteceu? De onde é que vem essa dívida? Ela vem historicamente, tem uma divisão, depois se quiser eu posso mandar material para o sindicato assim, por governo, né? Mas ela é uma herdeira do período militar, 20% dela hoje vem do período militar. 47% da dívida hoje, 2018, era do governo Brito. Na época aquele governo Brito, de triste memória, e fez uma renegociação naquela época, vamos renegociar a dívida, renegociou a dívida. Tudo bem, nós temos essa herança que nós estamos pagando, limite, antigamente a gente pagava 6% da receita real líquida, passamos a pagar 13%, e essa dívida se tornou, num certo sentido, impagável. A gente vem pagando, paramos de pagar. Com o plano real ela dobrou, né? Com o plano real ela aumentou em 50%. Na época do governo Brito ela aumentou em 50%. Mas essa dívida, ela parou lá. Quais foram os governos que contrataram dívida nesse período? Aí não foi para gasto corrente, aí foi no governo Ieda. Se aumentou a dívida, o governo Ieda até reduziu a dívida, mas contratou lá 1 bilhão para trocar uma dívida com juro alto por uma dívida com juro baixo. Foi uma estratégia do governo. Até aí. E no governo Tarso também se renegociou a dívida, uma parte, depois a gente pode falar, se diminuiu o estoque, mas a dívida quando era no governo Tarso foi para o investimento. A gente estava falando lá dos APLs, eu trabalhei na época na Agência Gaúcha de Desenvolvimento, em 2014, o financiamento do programa de APLs, dos arranjos produtivos locais, era vinculado a um bom dinheiro que vinha do Banco Mundial. Então o que foi isso? Foi financiamento. Mais da metade, 60%, 70% do investimento do DAE foi com dinheiro, recurso de financiamento. Aliás, até hoje, os recursos, 1/3 dos investimentos públicos são com recursos dos financiamentos contratados lá em 2012 e 2013. Quer dizer, esse é o bom financiamento. Esse é o financiamento que tu usa para gastar na estrutura e na infraestrutura produtiva do Rio Grande do Sul. Aumentou a dívida? Muito pouco, 7%. Mas esse é o bom financiamento. Esse é o financiamento que garante que o Rio Grande do Sul tem estrada, que garantiu os investimentos agora em 2020. As obras na 290, por exemplo? Não, mas a 290 é BR. Ah, sim. É BR. Nem a 118, mas as outras obras, os acessos asfálticos, por exemplo, os municípios foram concluídos. Eu não tenho de cabeça agora todas as obras do DAE que foram com financiamento. Mas tem várias obras acontecendo aí no interior. Sim, mas assim, metade desse valor, pelo menos até 2018, era com recurso de financiamento. 2019, se eu não me engano, foi 1/3. Muito número, a gente acaba não se lembrando. Então, isso é um processo que diz o quê? Nós temos que avançar, o governo tem que fazer alguma coisa. O que não dá para fazer também dizer assim, olha, é um caos, não tenho o que fazer, vamos atirar as mãos para o céu, vamos passar a nossa agenda de reformas aqui, vamos fazer o que puder, e a vida é dura e eu não tenho responsabilidade sobre isso. Porque também essa crise dá margem para isso. Ao mesmo tempo que ela dá margem para uma situação ativa de fomento, ela dá margem para dizer, não tem nada que eu possa fazer, sou um coitadinho, vamos passar aqui reforma da Previdência, vamos achacar aqui, vamos diminuir o salário. O salário lá não posso dar reajuste, não posso, o mundo é cruel.
Porque nós não podemos esquecer que o governador, até um mês atrás, alguns dias atrás, dizia que a pauta da Lei Candir, voltaremos a falar sobre ela, até para dar uma explicada, porque é outro problema, mas eu não quero me estender muito, a pauta da Lei Candir era um sonho, era impossível. Era impossível. Nós vínhamos falando isso. Precisou vir o ex-senador Pedro Simon, do alto, né, da sua estatura política no Rio Grande do Sul, e dizer para isso. A Assembleia, todos os partidos perguntar para quem lá, ninguém vai dizer que é contra. O próprio deputado Frederico Antunes, líder do governo do PP, que fez oposição a nós, a qual nós somos oposição, já discutiu esse assunto no passado. E tinha a nossa concordância. Não tem como não ter. A questão central é que se eu quero vender uma pauta de ajuste aqui, que é uma pauta dura e difícil, eu não posso dizer que tem alternativa lá. Se eu disser que tem alternativa lá, as pessoas vão dizer, então por que tu está aqui reduzindo o salário dos aposentados em até 40%, quase pela metade, ou vai reduzir pela metade, se não der redução no governo, se tem a pauta da Lei Candir lá. Então, não, cara, é uma ficção para passar que nós temos que engolir isso e deixar uma herança para o próximo governo, que vai pegar categorias há anos sem reajuste, absolutamente papelizadas. O CPERS hoje está lá com a Durix, pedindo doação de alimento para os professores, alimentos não perecíveis. Antigamente dá uma maçã, agora tem que dar uma cesta básica para o professor. Chega a me arrepiar quando eu falo disso. Quer dizer, esse é o futuro do Rio Grande do Sul. É isso que nós queremos. Então, para passar essa pauta de ajuste, que não bate aqui, não bate neles, né? O governador nem vai se reeleger, vai ser candidato para outra coisa, né? E o próximo vai ter que passar por isso, num cenário de crise. Quer dizer, é a tempestade mais do que perfeita. A estratégia é quase idêntica do governo federal, aproveitar o momento de crise. Exatamente. Eu vendo o caos para passar a minha agenda, que não vai solucionar o caos. Mas eu digo isso, o caos está aqui, eu preciso disso. Preciso passar lá uma reforminha aqui, a diminuir o salário dos aposentados ali. Não estou dizendo que não devia aumentar a Previdência. Devia. Até poderia contribuir. Mas não de quem ganha 2, 3 mil reais, pô. Não vai reduzir o salário das pessoas em 10%. Não estou brincando. Vamos esperar agora abril, maio, quando bater isso no contra-cheque. E não é no contra-cheque de quem ganha 30, 40, 20, 15. É no contra-cheque que ganha 2, 3 mil reais. Aí eu quero ver. Mário, o governo estadual, né, ele tem dito muito assim que aliás, esse é o discurso que já vinha desde a época do Sartori, né, que todos da sociedade devem dar a sua cota de contribuição para o Estado sair da crise. Na tua opinião, isso acontece? Tem acontecido? Todos estão dando sua cota de contribuição? Penso que não. Eu acho que na própria reforma que foi para a Assembleia, tem alguns privilégios que se mantiveram ao longo do tempo, né, e que continuam se mantendo. E isso ainda traz distorções. Mas eu queria recuperar um pouquinho mais a fala do Jorge. A Lei Candir, ela vem desde 1996. Né? 96. Ela já estava no seu ápice, já estava nos prejudicando muito nos 3 governos do PT. Não se resolveu. Nos dois do Lula. Teve 2 na Federal. E aonde se resolve isso? No plano federal. Nos 2 governos do Lula, no outro mandato da Dilma, passaram-se quase 16 anos e o tema não foi mexido em nada. Aí, de repente, a solução está resolvida no governo seguinte. Eu acho que não é tão simples assim. Se fosse simples, já estava resolvida. Com 16 anos de governo, com entendimento progressista, enfim, estava resolvido se fosse fácil. Eu não alimento a expectativa que nós vamos ter 67 bilhões repassar para o Rio Grande do Sul. Todos os estados teriam hoje um crédito de R$500 bilhão para receber da União. Até deixa eu abrir um parênteses, que as propostas aqui do Científico RS não era de ter os créditos de volta, que também a gente tem uma perspectiva. Se nós fizéssemos conta e conta, a gente já saía. Era só para do momento em diante começar a receber. Mas hoje que tem um PLC 511 na Câmara Federal e no Senado, que está disciplinando o pagamento da Lei Candir. O que nós estamos, os partidos pelo menos entenderam, o governador não entendia, que ainda não foi colocado, e que ele tem esse entendimento, que nós, como chegamos num consenso nos partidos, que a saída estaria em nós pressionar o Legislativo Federal para que esse PLC fosse aprovado, disciplina a partir de agora, e vamos discutir o restante, mas vamos garantir o presente para o futuro,
que a Lei Candir não continue nos tirando, né, da economia do Rio Grande do Sul, que ela vem fazendo, né, desde 96. Então, o encaminhamento da pauta seria para esse processo de regulamentar a lei, fazer a lei ensino disciplinar, que hoje nós estamos num vácuo, né, legislativo a respeito do retorno dos créditos da Lei Candir. Então isso a Lei Candir não surgiu há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, é um processo longo. Então acho que não cabe, eu acho que quando a gente, entendo que isso é um debate político tem que ter, mas se a gente começa só a achar culpado, aí todo mundo tem um pouco de culpa nesse cartório. A própria situação que o Rio Grande do Sul chegou foi ao longo de todos os governos foram ajudando a crescer esse bolo de endividamento. Fez o financiamento do BIRD, que o governo Tarso fez, ótimo para investimento, mas pegou 7 bi dos créditos do judiciário, endividou em 7 bilhões para poder sobreviver o governo, senão tinha atrasado folha. Só não atrasou folha porque pegou crédito para pagar folha. Era lá e ia todo mês tirar para manter em dia. E o próprio Tarso disse que se não resolvesse a equação da dívida do Estado, ele nem seria candidato, porque ele sabia que o cenário era de atraso de folha, independente do governo que viesse ali na frente, porque a estrutura da Lei Candir não foi resolvida, o ambiente econômico do Estado não era condizente e o Estado estava se socorrendo dos depósitos judiciários. Depois secou o poço, tu vai tirar da onde? Não tinha mais de onde tirar. Mas vocês conseguiram passar os 4 anos, nós conseguimos, nós tivemos juntos 2 anos, do governo Tarso. E os créditos do judicial foram fundamental. Tira 7 bilhões do governo, quantas folhas dá isso? 3 folhas de pagamento estaria atrasado. Então não é tão simples assim o processo. O Rio Grande do Sul realmente precisa equacionar as suas despesas para poder fazer o enfrentamento. Foi ideal a forma que foi feita. Acredito que nada é perfeito. Realmente, nós trabalhamos para reduzir o máximo de impacto. Por exemplo, a reforma da Previdência era a partir dos 14% até os 18%. Nós, por interferência do PSB, puxando essa pauta, nós baixamos de 7,5% e levamos para 22% de quem ganha mais. Então, o cara que ganha 30%, ele tem que se preocupar, porque ele paga 27% de imposto de renda e mais 22% de Previdência. Fica quase 50% do salário dele só nesses 2 tributos. Ficou mais progressivo. Ficou progressivo, ficou mais digerível, digamos assim. Porque o projeto inicial era 14% a 18%, ficava nessa faixa. Lá diminuiu para 7,5% e foi até 22%. Então, acho que deu uma amenizar a própria questão do magistério. O primeiro projeto que veio era um achatamento do valor do magistério. A gente conseguiu ampliar e que acabou evoluindo quase 50%, 60% do projeto inicial. Então, tem coisas assim que foram amenizados o seu impacto, porque entendemos que realmente estava demais daquela forma, era algo que... mas dentro do ambiente que o Estado está com o paciente na UTI, tu não dá uma aspirina para ele, tem que ter... E essa negociação com a União não é uma negociação fácil, nós não vamos sair lá e voltamos com a bandeira do Rio Grande do Sul, termulando, nós ganhamos a batalha. É um processo de disputa de poder, a União vai fazer... E tem instrumentos poderosos para fazer com que seus projetos passem, que é as emendas parlamentares, que é a compra dos deputados federais para votar alinhado com o governo. Então, o lobby do governo federal é muito forte. No sentido legal da coisa. É tudo legalzinho ali, mas fazem... Então, eu acho que essas questões aí têm que serem bem mitigadas e a gente tem que ter a clareza da complexidade das coisas. Não pode vender o céu e entregar o purgatório, porque não é tão... Nós temos muito trabalho para fazer na frente do Rio Grande do Sul, seja os governos que tiver. Eu quero que o Estado melhore, estou independente do governo, não sei se nosso partido estará junto em outra eleição ou não, mas eu quero que o partido que ganhar o Estado tenha um Estado para governar, não um Estado para pagar conta atrasada só. Porque não tem, só faz andar para trás a administração. Tá certo, eu tenho que chamar um intervalo. Na sequência a gente volta a esse assunto e outros mais. Vamos então encerrando o nosso segundo bloco. Na sequência, para o nosso terceiro e último bloco aqui no Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente,
Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco aqui no Sindicato em Ação. É um programa, como você sabe, da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. E eu esqueci de falar no início, como eu sempre falava, estou voltando de férias, então estou meio enferrujado. Não se esqueça de acessar tanto o YouTube quanto o Facebook, tanto da TV Urbana quanto da TV Sindifisco RS, e curtir, comentar, compartilhar, sugerir pautas aqui pra gente, entrevistados, se inscrever no nosso canal para ativando o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. A tua participação é importantíssima para nós e nos faz sempre entregar um conteúdo que seja relevante para todo mundo, toda a população aí que nos assiste nesse estado do Rio Grande do Sul e até fora, né, que nós temos uma abrangência até fora do estado. Buenas, voltando para o nosso terceiro e último bloco, uma questão que está palpitando aqui é essa relação entre estados e União. Né? A gente sabe que o estado está mal, municípios também, o Mário colocou, que o Mário Bruck colocou, também os municípios também estão com a corda no pescoço. Então todo o estado brasileiro, de modo geral, nas três esferas, estão com problemas fiscais, problemas de caixa. Não tem dinheiro sequer para pagar as despesas correntes. Mas isso então tem uma relação com a dívida. Quando a gente começa a ficar esgoelado é porque a dívida está crescendo. Não é só questão da nossa despesa corrente, mas também tem uma dívida que foi aumentando ao longo do tempo, não só no Estado, como também na União. E a União se serve dessa situação de enforcamento para também enforcar os demais entes da federação. É isso ou não é? O que vocês acham? Vamos começar pelo Mário, então. Eu acho que a relação da federação é muito perversa no Brasil. Né? Nós temos uma União super empoderada, um Estado e um município empobrecido. Né? Os municípios, aí, o último estudo que eu vi, menos de 14% da distribuição vem para os municípios, o Estado é 12 e pouco, o resto fica em torno de 60% para a União. Isso é uma distorção e os municípios assumem todas as suas obrigações, né, com o cidadão, porque as pessoas moram nas cidades, eles estão, né, pressionam o seu vereador, o prefeito vem aqui no governo do Estado, e aonde está a parte menor dos recursos. Então tinha que haver uma equação para resolver esse problema da distribuição dos recursos entre os entes federados. Né? Acho que tem que haver uma municipalização também dos recursos, não só dos serviços, né? Que cada vez se cria um serviço novo para o município e não vem o recurso correspondente. O governo federal financia a creche, aí o município tem que contratar os funcionários e manter a creche o resto da vida. Aí a União vem lá, inauguramos uma creche. Mas quanto custa para o município manter essa creche? Um posto de saúde, enfim. Não que não seja importante, eu me refiro no custo que isso transfere a mais para o município. Fazer o prédio físico é um gasto só, não gasta de novo. Agora, manter essa estrutura o resto da vida vai ter um custo fixo o resto da vida para o município que ele não tinha. Passou até a partir daquele serviço a mais que ele está colocando. Mas a justificativa da União para não ter essa maior flexibilidade na relação com os demais entes é justamente porque a dívida dela já está muito alta. Né? E aí a tua opinião quanto a isso, da dívida pública da União? Olha, a própria Constituição de 88 ela previu, né, uma auditoria na dívida. Tá? Infelizmente, os governos que passaram de lá para cá, foi aprovado projetos de auditoria e vetado pelo governo federal. Tá? E isso, para mim, e pelos estudos que tem, grande parte dessa dívida, se fosse auditada, ela diminuiria significativamente. Tá?
que ela consome mais de 300 bilhões por ano só de juros. Botar juros e serviços passa de 1 trilhão. A União não tem 120 bilhões para investir nos estados e nos municípios. Então, se tu não equacionar essa espoliação que tem do mercado financeiro em cima, né, de quem faz o financiamento dessa dívida, né, que ao nosso juízo, e nós temos um movimento dentro do partido que estuda esse tema e que contesta isso veementemente, né? O ex-senador, ex-deputado federal Hermes Zanetti, inclusive fez um livro a respeito, porque ele vivenciou quando na Constituição colocaram a tirar o limite de 12% do juro ao ano, enfim, uma série de manobras do sistema financeiro, mas ele conseguiu incluir essa questão da auditoria da dívida. E que no Fernando Henrique foi vetado, no governo do final do Lula ou da Dilma também foi vetado, projetos que aprovavam essa auditoria. Eu não sei por que não evoluiu esse processo, porque parte dessa dívida ela não é legítima, ela tem um histórico muito nebuloso da construção da dívida pública. Isso com certeza pesa. Se tu ingesta um orçamento com quase 44% do orçamento para pagar esse juros e serviços, todos os entes federados são atingidos, né, por isso. E não tem como tu fazer indução, desenvolvimento da economia se tu não tem dinheiro para investir em estrada, em infraestrutura, em serviço público de qualidade, não vai repercutir no que o país precisa hoje, né? Acompanha o raciocínio do Jorge. O que o governo Lula fez? Investiu no mercado interno como alternativa de sair da crise o mais rápido possível. Isso lá na Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall também era isso, era fazer o investimento interno para fomentar a economia depois. E hoje não há, estamos numa crise profunda e não tem sinalização nenhuma de investimento, porque o governo não tem. E o que tem não prioriza para fazer isso, né? Então, acredito que prejudica sim, respondendo a tua pergunta, é um fator opressor dos estados e dos municípios. O que o governo federal não quer abrir mão dos nossos pagamentos da dívida do Estado com a União, só parou de cobrar porque tem uma liminar, porque isso é importante para eles pagar a dívida da União, né, com seus credores. E essa é uma alegação que o governo federal faz, que não pode abrir mão de mais recursos, porque o que tem já está comprometido e tem déficit, então vocês querem ainda mais da União. Não é fácil, tem que reestruturar todo esse processo. Eu não vejo vontade política para isso da classe dominante, dos parlamentos, né, dos deputados, senadores. Não é esse o interesse no presente nem a curto prazo. Eu não vejo que a gente vai achar a solução por aí tão fácil. Tá? Jorge, teu ponto de vista? A nossa relação com a União está bem explicada, né? Tem a questão da dívida, a nossa dívida com a União, as questões da União e a questão da Lei Candir, com as nossas perdas da Lei Candir. A nossa dívida com a União agora está em 90%, a nossa dívida total, né, com a União não é 90%, mas não é toda, é 90 bilhões. E as perdas com a Lei Candir lá desde 96, o Mário coloca bem lá no início, são em torno de agora de 70 bilhões. Vamos só explicar para o nosso telespectador o que é a Lei Candir, por que o Estado tem perdas? Sim, pois é, o que o Estado tem perdas? O que acontece? A Lei Candir é o seguinte, em 96, vamos lembrar, isso faz tempo, mas eu já tinha me informado, dizia o seguinte, olha, ela isentou o ICMS das exportações de produtos semi-elaborados e primários. Antigamente, esses produtos industrializados, desse exemplo, mandei o exemplo da soja, óleo de soja, não pagava ICMS. Na exportação. Na exportação. E os produtos primários pagavam. Aí em 96, quem se lembra, lá o câmbio sobrevalorizado, as nossas exportações com dificuldade, porque o real estava muito valorizado. O governo, para não ter que mexer no câmbio, o governo Fernando Henrique, que vai fazer só em 98, se elege e o Brasil quebra, logo em seguida, a profunda desvalorização, eles fazem uma coisa, tentando vender que aumentar a eficiência do Estado, o que eles fazem? Isentam as exportações de produtos primários do ICMS. Bom, isso o que faz? O Rio Grande do Sul é o quarto maior estado exportador do Brasil, e nós exportamos muito. São Paulo também, mas São Paulo exporta muito industrializado. A gente exporta e provavelmente exportará durante muito tempo soja e carne, produtos primários. O que acontece? A gente tem uma perda. Esse ICMS passa a não ser arrecadado. Quando foi proposto isso, novamente o governo Brito, de triste memória, apoia essa medida. Aí o Fernando Henrique propôs essa medida e ela acabaria em 2002.
Por quê? Porque existia uma compensação, perdão, que acabaria em 2010 a compensação. A União ia compensar os estados, parcialmente, ia compensar parcialmente os estados que perdiam com isso. E essa compensação acabaria em 2002 ou 2003. Em 2003, já no primeiro governo do governo Lula, essa compensação era para acabar. O que o governo Lula faz? O que o Lula faz? Ele põe essa compensação na Constituição. Então ele mantém, vamos chamar assim, pereniza essa compensação, que era para ter acabado. Então ela só existe hoje, pouco, mas existe, porque foi constitucionalizada lá atrás. Então, se somar todo o ICMS que nós deixamos de arrecadar desde 96 até agora, dá em torno lá de 70 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, os estados exportadores acabam sendo prejudicados, né, em relação a isso. Claro que não é uma pauta que se resolve da noite para o dia, evidentemente que não. O ex-ministro Miguel Rosseto, na campanha agora de 2018, ele costumava dizer, mas como é que vai ser a União? Ele dizia assim, olha, Brasília sabe se defender. A Brasília vai fazer o papel de Brasília, vai tentar se defender. Seja quem for que estiver lá. Né? Mas ainda mais com esse governo, que está preocupadíssimo, a única coisa que se preocupa é com o ajuste fiscal. Dele e dos outros, do Estado como um todo. A STN, lá os técnicos, evidentemente, não querem reconhecer isso. E não é uma coisa fácil, evidentemente que não é. É um projeto que pode dar resultado em parte, no todo, ou não dar resultado em nada. Mas nós só vamos saber isso se nós tentarmos. Eu nunca vou esquecer que em 2013, 14, se renegociou a dívida do Estado. O governador Tarcísio Genro propôs isso, na época eu era cético, mas ele propôs, discussão, e a dívida foi renegociada. A dívida, o indexador era o GPDI mais 6%. A partir de lá ficou o IPCA mais 4%, ou a Selic, o que fosse menor. Sim. Hoje a Selic está em 4,5%, quer dizer, hoje a Selic é o indexador da dívida. Só para ter uma ideia, os dados da Fazenda, até 2018, isso reduziu, até 2028, isso reduziu o estoque da dívida em 22 bilhões de reais. E eu não troço que imagina, como é que nós vamos conseguir isso? Conseguimos. Quer dizer, não dá para dizer assim, não vamos conseguir, a gente tem que tentar. Por que nós vamos conseguir? A União não vai pagar meio trilhão de reais, é óbvio que não. Mas o encontro de contas, vamos aumentar a nossa perda anual a 4 bilhões. Vamos recuperar esses 4 bilhões no todo, em parte. Quer dizer, nós estamos disputando por ano 4 bilhões. São 4 bilhões. É difícil? Claro que é. Mas, como dizia meu pai, fácil é botar a pasta de dente de volta no tubo, né? Isso é muito difícil. Mas requer união, requer uma estratégia, requer uma disputa por isso. Porque só ficar mexendo em plano de carreira, do magistério diminuindo salários, e aí diminuindo salários, isso não adianta. E o que é pior? Vamos agora, o governo não vai assumir um novo governo lá em 2022, né? 2022 assume ou é 2022 a eleição? Eleição. 2023 assume um novo governo. Aí tu imagina, essas coisas continuam como estão, vai pegar lá categorias, eu vou dar o exemplo do magistério, que é a maior categoria. O magistério há 8 anos sem reajuste, com 50%, 60%, 70% de perda. Vai pegar a brigada, cujos reajustes já acabaram, há 4, 5 anos sem reajustes, com 20%, 30% de perda. Isso é um estoque. Isso vai fazer o quê? Vai deixar essas pessoas assim? Não, vai ter que reajustar. Aí as contas vão para o buraco, vão piorar. Quer dizer, isso é uma herança. Não tem sustentabilidade esse ajuste. Ele não tem, simplesmente não tem. Perfeito. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Infelizmente, né, mais uma vez um debate que a gente sempre fica querendo ouvir mais e discutir mais, mas chegamos ao final. E como é de praxe aqui no nosso programa, eu concedo um tempo aí para cada um dos participantes fazer suas considerações finais. Começando então pelo Mário Bruck, fazendo 2 minutos aí de considerações, 2 minutos cronometrados. Bom, vou procurar ser bem sucinto então. Eu concordo com a avaliação do que o Jorge faz, no sentido de que tem um achatamento salarial. Embora reajustes que foram dados no último governo do Partido dos Trabalhadores ficaram uma boa parte para ser pago no seguinte. Tá bem, vamos dar o reajuste. Nós não estamos conseguindo pagar sem reajuste. Está atrasado. Da onde tu tira dinheiro para pagar o reajuste agora? Então, acho que tem que vir acompanhado de uma solução, né, concreta de onde sai. Né? Eu acho que buscar a Lei Candir a gente já sabe que dificilmente venha dinheiro novo. Paramos de pagar a dívida, mas no momento nós não estamos pagando a dívida, então não vai entrar dinheiro novo nenhum, porque o que tem agora é a suspensão da dívida. O que mais a gente pode buscar? O crescimento econômico do Estado. Também não desenvolve um PIB de um Estado de um ano para outro de maneira extraordinária num cenário que nós estamos vendo agora. Então, realmente, eu sou servidor público também, sei que é algo que asfixia o trabalhador. Bom,
mas nós temos que ter um Estado com capacidade de pagar. Então, nós temos os problemas, nós sabemos, nós temos que nos concentrar agora de onde sai o dinheiro, tá, para que possa todo ano o funcionário público receber o seu reajuste. Eu acho que esse é o ponto central. Ficar preocupado a gente fica, mas como é que tu resolve isso? Então, acho que tem ações que estão sendo feitas, eu penso que boa parte delas e são necessárias. Se não fizer isso, não consegue equacionar minimamente para frente. E todo o debate nesse campo sempre eu poderia abordar outras coisas, mas o tempo não nos permite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o privilégio de estar falando com o Jorge aqui, eu acho que é importante. Cada conversa dessa a gente enriquece, cresce, aprende mais, né? E agradeço aí a atenção também dos telespectadores aí que nos acompanharam nessa breve debate sobre esse importante tema. A gente que agradece. Jorge? Bom, como a gente estava comentando, né, mais ou menos um consenso, as perspectivas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, especialmente para o Rio Grande do Sul, para esse ano, são muito difíceis. O que eu acho que, eu gostaria de falar assim, que eu acho que as pessoas têm que estar atentas, a situação é complicada, não tem nada que nós possamos fazer em relação à existência de um vírus, à existência de uma crise internacional, à existência da seca. Mas tem coisas que o Estado, pode fazer para minorar esses efeitos, tá? Buscar recursos, eles existem, né? Buscar receita. O Estado do Rio Grande do Sul, ele continua funcionando. Nós temos uma população, uma economia diversificada, uma população qualificada, quer dizer, não é um sinal de desesperança, isso é um sinal de esperança. O que nós temos é que ficar atentos é que quando tentam nos vender o caos, quando tentam um governo, tentam nos vender, olha, não tem alternativa, não podemos fazer nada, a não ser o que eu estou propondo, que é uma agenda de corte, é uma agenda para baixo, é uma agenda que não puxa, ao contrário, por exemplo, foi feito em 2008, Lula, vamos para frente, vamos lutar, vamos encarar uma marolinha. Não, nós não podemos aceitar o discurso do catastrofismo, dizendo que não tem o que se fazer para tentar passar uma agenda que é insustentável, ao longo do tempo e que prejudica especialmente os gaúchos que precisam mais, quem precisa mais de educação, quem precisa mais de saúde. Quer dizer, nós somos uma sociedade pujante, uma sociedade educada e que não pode aceitar isso de mãos parado, uma venda de uma solução que na verdade não é uma solução e sim a tentativa de implantação de um projeto, concorde ou não, mas que fica escondido por trás de uma crise que é real, mas não é tudo isso assim também. Ok, eu agradeço enormemente, nós aqui do Sindicato em Ação agradecemos a presença dos nossos dois convidados, Mário Bruck e Jorge Ussan, aqui no Sindicato em Ação. Não se esqueça, você que está nos assistindo, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações e nos acompanhe sempre, todo sábado às 20 horas na TV Urbana, e a partir da segunda-feira seguinte nós já temos os vídeos disponibilizados nos nossos canais no YouTube. Muito obrigado e até a próxima aqui no seu Sindicato em Ação.